e vem conferir uma lista com os melhores animes da temporada de julho de 2025. E eu sempre demoro para assistir a temporada que lançou, porque eu gosto que ela se encerre para aí sim eu conseguir ver os animes completos. E por isso só agora tá chegando aqui no canal a lista com os melhores animes de julho de 2025. Então, vamos à lista. E em 10º lugar dessa lista fica Dr. Stone, parte 2, da última temporada. Ainda não é o final do anime. Eu tenho certeza que se fosse o final, ele estaria em números muito mais abaixo. Mas aqui na lista. Mas já que é a metade de uma temporada, é uma temporada que ela sofre muito, porque ela não vai ter tantos acontecimentos. Na verdade, aqui ela vai mais apresentar elementos para a série terminar nas próximas temporadas. Então, a partir daí, isso acaba se tornando um problema também, porque parece que os conflitos não são tão pesados e tal. Mas mesmo assim, Dr. Stone tem uma história muito curiosa comigo, porque quando eu tentei assistir pela primeira vez, eu não gostei tanto da obra, e depois eu reassisti agora, sabendo que as últimas temporadas iam sair, ele me conquistou. Essa temporada ele mostra o melhor que a série tem, que é um universo interessante, a parte da ciência é muito rica, e também tem personagens que são muito bons de se acompanhar. O humor funciona muito bem, e por causa disso ele fica em 9º lugar da lista. E em 9º lugar dessa lista fica Clevats, um anime que desde o seu pôster, passando pelo seu trailer, a sua sinopse, chamou minha atenção e quando eu assisti, ele me surpreendeu. É um anime de um rei demônio, que depois de destruir todo um reino, ele encontra um bebê. E ele resolve, uma das principais guerreiras do mundo, e esse bebê acabar, tentar salvar o mundo, ou ele entender melhor o mundo. É um anime que fala muito bem sobre paternidade, sobre também como você evolui ao longo do mundo. Esse anime ele é muito bom porque também ele não foca simplesmente em ter um vilão. Todo mundo desse universo é um vilão. O rei demônio é um vilão, mas os humanos também são vilões da sua certa forma. É um anime que eu terminei querendo uma segunda temporada. É um anime que eu terminei pensando, nossa, como eles vão expandir o mundo a partir daqui? Porque tem muita coisa para eles explorarem ainda. Tem como eles explorarem outros reinos, outros reis demônio, outras ideias de política e religião que eu gosto muito. Então por isso que eu gosto dessa obra. Eu gosto porque ela tem um humor que funciona na medida certa, sem ser bobo e sem ser apelativo em momento nenhum. Ele tem bons momentos de ação, mesmo que a animação não seja o forte desse anime, porque realmente ele tem um orçamento abaixo. Eu até pensei, se tivesse um orçamento mais alto, talvez esse seja um anime que tivesse em posições melhores aqui na lista. Mas é um anime que funciona bem pelos personagens, pela dinâmica, pela mensagem, como ela é apresentada e como ela é trabalhada. E por ser um mundo que sai daquele padrão que muito anime cai, que é existe o bem e o mal. Não, aqui tem tons de cinza, onde cada um deles tem seus problemas e também suas qualidades. É um anime que realmente vale a pena ser assistido. Vale a pena você gastar seu tempo vendo ele. Em 8º lugar dessa lista fica House Does Not a Dream a Santa Claus. E em 7º lugar fica Haskell Does Not a Dream a Santa Claus, que é um anime que eu comecei a consumir muito esse ano, porque eu sabia que ia ter nova temporada, então eu fui atrás de tudo que envolvia o universo de Bunny Girl Senpai. Ou seja, a primeira temporada, os filmes que também são muito importantes para aqui. Eu admito que eu gostei bastante da obra, porque eu gosto muito da temática que Haskell Does Not a Dream apresenta. O meu problema é que eu achei que ele seria melhor, porque tudo que envolveu até agora eu gostei muito. Então eu achei que seria melhor, mas não quer dizer que é ruim. O que faz esse anime me chamar a atenção são como eles vão colocando situações místicas, de situações que não deveriam existir, para poder fazer a história andar. Isso é muito legal, porque eu imagino como se fosse no Brasil, por exemplo. Daria para você fazer com situações que a gente conhece daqui. Também existem folclores locais que a gente tem aqui no Brasil, de coisas que a gente ouve dos nossos pais, de mitos locais que acabam parecendo que não vão existir. Aqui eles conseguem colocar muito bem com o mito de pessoas que veem o futuro, que não veem o futuro, pessoas que usam mitos e ideias que a gente conhece para funcionar muito bem. Eu gosto como eles usam essa ideia, como trabalham essa ideia. E aqui ainda por cima tem críticas muito importantes a um outro caminho que é sobre a idolatria. Algo que não tinha apresentado até agora nessa obra e funciona muito bem. Tanto na parte da rede social, que apresenta muito como a rede social hoje em dia molda as pessoas, como também apresenta muito bem o conceito de idols. E como idols parece ser muito legal no palco, mas fora são pessoas normais que não são a mesma pessoa que são no palco. As discussões apresentadas aqui eu gosto muito.
como é desenvolvida, eu gosto bastante também. Tem alguns pontos que eu acho que poderia ser melhor trabalhado, mas de modo geral, ela funciona muito bem com uma boa animação. Eu ainda acho que tem alguns personagens que são jogados muito de lado nessa temporada e que o anime construiu para eles terem mais importância aqui. Mas de qualquer jeito, ele poderia ser melhor. Eu gostaria que fosse melhor, considerando tudo que entregou até agora, mas as discussões, como é apresentado, como é trabalhado, como é desenvolvido, e essa ideia de ser fora da caixinha me chama muita atenção. Sem contar que Haskell Does Not The Dream já faz alguns anos do lançamento da primeira temporada para cá, e as discussões também evoluíram. O mundo mudou, e você vê como eles vão se acoplando ao mundo atual. E por isso que eu gosto bastante dessa obra, mesmo achando que, mesmo assim, ela poderia ser melhor. E em sétimo lugar dessa lista fica a segunda temporada de Call of the Night. Quando lançou a primeira temporada de Call of the Night, eu achei um bom anime e só isso. O que realmente me chamou a atenção foi a abertura feita pelo CreepyNuts. E aí, quando lançou a segunda temporada, a abertura do CreepyNuts e o encerramento também estão lá e são maravilhosos, mas eu falei, o que será que esse anime vai trazer? E a segunda temporada fez eu me apaixonar por essa obra. E depois, quando eu procurei, eu entendi porque a primeira temporada não conquistou tanto, apesar de eu ter gostado bastante dela. Foi porque eles adaptaram muitos poucos volumes. Aqui já chegou num arco muito mais interessante. E a discussão sobre vida, sobre morte, sobre a caçadora de vampiras, que vê a vida dela indo embora enquanto os vampiros nunca envelhecem, é muito interessante. Isso junta com outro fator. Eu amo a temática de vampiros. Então, como eles trabalham aqui, como eles desenvolvem ao longo da obra esse universo, é muito bonito. Sem contar que um fator que eu sempre tenho que elogiar quando eu falo Call of the Night são as escolhas de cores. Quando é à noite, é vibrante, é o roxo muito forte, é o mundo muito forte. De manhã parece uma vida até meio rasa. Isso é muito legal. Eles mostram como se o chamado da noite, como é o nome da obra, ele mostrasse muito bem que a noite é viva, que a noite é vida, e que de manhã talvez não seja tão grande como é assim. Call of the Night tem bons personagens, tem boas histórias, eles sabem usar a ideia dos vampiros de maneira criativa, aqui tem bons flashbacks, que a gente conhece mais personagens, que são emocionantes. Todo mundo que gosta de vampiro devia ver Call of the Night. Quem gosta de uma boa história também, porque funciona muito bem, tem boas viradas, uma boa parte técnica e uma excelente trilha sonora. E em sexto lugar dessa lista fica a segunda temporada de Dandadan. Eu amei a segunda temporada para ver como a temporada de julho estava boa. Porque quando você pega as temporadas de modo geral, você percebe que são muitos animes que você fala, esse não é tão bom. Daqui do sexto para baixo, do sétimo para baixo essa lista, todas são animes excelentes que você deveria assistir. E Dandadan não é diferente. Eu sou apaixonado pelo universo de Dandadan, fiquei empolgadíssimo com o final. Acho que eu saí com vontade de comprar o mangá para saber o que ia acontecer a partir daqui. Realmente Dandadan é aquela obra que ela é gostosa de se assistir, divertida, criativa, com bons personagens, com bom desenvolvimento de personagem, com novos personagens que aparecem aqui, que conseguem te conquistar de cara a ponto de você querer ver mais dele, com bom gancho para a próxima temporada, com boa trilha sonora, com boa sequência de ação. Dandadan é quase perfeito para mim. É que os outros animes ainda são muito bons e trazem algo a mais que me conquistou. Mas Dandadan tá em quinto lugar, só mostra o quanto essa temporada está fantástica, porque eu sou apaixonado por esse universo. E em quinto lugar dessa lista fica o anime Kaoru-hana. Muita gente vai falar, nossa, Kaoru-hana na frente de Dandadan. Eu acho que para o que se propõe, Kaoru-hana ele consegue ser melhor que Dandadan no sentido de Dandadan é maravilhoso, mas se você pegar vários animes de shonen de ação, Dandadan talvez não supere eles que lançou esse ano. Quando você pensa em animes de romance, Kaoru-hana consegue fazer isso. Kaoru-hana consegue trabalhar perfeitamente os personagens e aquele mundo de uma forma que sai do padrão de romance. Eu acho que é isso que me conquistou tanto em Kaoru-hana. Ele é uma obra que ele consegue te apresentar um universo de uma maneira onde você já acha que vai ser clichê, a menina do colégio rico, o menino do colégio delinquente, quando eles se encontrarem eles vão se apaixonar e vão namorar escondido. Só que não, porque Kaoru-hana não é assim. Não vai ter aqueles clichês de menina aparecendo de calcinha o tempo inteiro, e isso é ótimo. Não vai ter aqueles clichês de eles se encontrando sem querer, não. Porque antes da obra se preocupar em transformar eles em casal, a obra se preocupa em transformar eles em humanos. Então você primeiro conhece os dois e também as pessoas à sua volta de maneira humana. Cada um tem suas características, a gente sabe o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles pensam, o que eles não pensam. E depois disso, aí começa a fazer as ligações para eles se tornarem um casal. Então isso eu gosto muito. Porque primeiro você se apaixona pelos personagens e depois por eles como casal. E eles saem do clichê, algo muito criativo nos dias de hoje, que o clichê é tão fácil pro gênero de romance. Sem contar que a trilha sonora é maravilhosa e a animação é linda.
suave, bem feita, tranquila. E é um anime que me emociona sempre, principalmente no episódio onde eles vão na casa do Rintaro para poder estudar, e ele acaba falando sobre a vida dele. É um episódio maravilhoso, é um anime muito bom. Para quem gosta de romance, ele é diferente. Para quem gosta de um anime sobre pessoas, ele é muito bom mesmo. Muito ansioso pela segunda temporada. E em quarto lugar dessa lista fica o anime O Verão que o Hikaru Morreu. Esse é um anime que a premissa dele chama atenção. O desenvolvimento dele é bom, mas eu acho que a mensagem que tem por trás da obra é muito melhor. Porque, pra quem não sabe, O Verão que o Hikaru Morreu conta a história do Hikaru, que ele acabou morrendo, e um alien entrou no seu corpo e agora ele vive essa vida a partir daqui. Aí, quando você pensa nisso, você olha o anime com aquela belíssima animação, aquele estilo de terror diferente, e você pensa, nossa, vai ser um anime onde o alien vai ser a grande ameaça, e é isso. Mas não, ele tem esse fator, mas é muito mais do que isso. Primeiro que eu gosto muito como eles transformam a cidade como um personagem. Em O Verão que o Hikaru Morreu, a cidade se torna aquele personagem a mais. Cada coisa que acontece, cada humano acaba se tornando um personagem. É como se tivesse vida ali. E aí, a partir daí, isso faz com que a obra tenha algo a mais. Eu gosto muito também como eles trabalham os humanos não sendo pessoas boas. Eles têm tanto medo do diferente, faz com que eles queiram matar os alienígenas sem saber quem eles são. O Hikaru é um alien, mas ele é um Hikaru, ele até certo ponto, ele é um alien até bom. Ele tem seus problemas, ele quer destruir a humanidade, mas quando você pensa, ele tem uma mentalidade melhor do que muito humano que tem ali. E isso que eu falei. O anime pode ter uma ótima mecânica de terror, muito bem dirigido, muito bem roteirizado, com uma boa trilha sonora que cria um clima e uma ambientação perfeita que era muito necessário aqui. Mas quando você parar pra pensar, O Verão que Hikaru Morreu, ele vai muito além disso. Ele quer discutir, através do alien, assuntos como se descobrir quem você realmente é, porque o Hikaru tem sim uma relação com o protagonista que vai muito além só de amizade. E também fala muito sobre depressão, sobre escolhas da vida, sobre pressão social. Só que pensa, quando você pensa no alien, coloca como uma pessoa que vive no interior, onde as pessoas têm uma mentalidade diferente, um pouco mais fechada. É exatamente isso que o Hikaru quer passar aqui. Essa ideia de, e se o Hikaru não fosse um alien, mas ele fosse, por exemplo, homossexual? Será que ele seria aceito nessa cidade dessa forma? Eu acredito que nessa cidade não, pela forma como eles tratam o diferente e ruim. As pessoas que querem sair da cidade são tratadas como pessoas ruins porque não querem seguir o que é o legado da família. Algo que acontece muito no interior. Pessoas querem ter vida fora do que foi planejado para elas e não aceitam. Então isso é muito interessante. Quando você pensa no Verão que o Hikaru Morreu, além só do terror, porque o terror é excelente, você pensa nas discussões que ele apresenta, você vê que ele é uma obra que é muito mais profunda do que só a camada inicial. E em terceiro lugar dessa lista fica o anime To Be Hero X. Existem alguns animes que eles lançam uma temporada antes, mas por ele ter 20 e poucos episódios, ele termina na temporada seguinte. Então eu considero que ele é o anime da temporada que ele se encerrou. E por isso que To Be Hero X está aqui. Ele é um anime que ele é um tapa na cara de Hollywood que fala que super-heróis estão cansativos. Não é a fórmula que cansa, é quem escreve ela. Porque To Be Hero X pega super-heróis e ele consegue, através de cada arco, cada núcleo, trabalhar de forma diferente, heróis diferentes. Ele consegue, na mesma temporada, trabalhar o principal herói do mundo, o herói urbano, a heroína que é jogada como nada, a heroína que é jogada como alguém que deveria ser mais do que ela é, a parte que joga os bastidores do que faz um herói ser um herói. Ele é uma série que dá um tapa mostrando como que ainda dá para tirar muito sobre os super-heróis. Com uma boa animação, com uma boa história, com bons personagens. O que faz uma história dar certo são bons roteiros. E aqui é uma prova disso. É um anime criativo, é um anime inventivo, é um anime bem feito, é um anime que merece seu tempo. Como eu falei, um tapa na cara de Hollywood. E em segundo lugar dessa lista fica Lord of Mysteries, anime chinês que conta a história de um mundo fantástico, de um menino que chega num mundo onde ele não sabe como ele chegou. Bom, esse anime, ele é lindo. Ele é lindo. A primeira ambientação, precisa falar sobre a ambientação. Porque ele é um mundo meio que numa Europa vitoriana,
só que ao mesmo tempo você vê que tem linguagem moderna com magia. Só isso já é muito rico. A forma como eles trabalham, como eles desenvolvem esse universo é muito interessante também. É muito bem feito, é muito bem trabalhado. As roupas, o vestimento, a fala, o visual é muito rico. O universo também é muito rico. Quando você entra na universidade, inclusive me lembrou muito o jogo Bloodborne, e isso também é muito bom. Como Lord of Mysteries consegue misturar muito bem gêneros. O Moyle é um gênero de fantasia, o Moyle é um gênero mais steampunk. Eu gosto como ele muda de gênero dependendo qual missão eles estão fazendo, qual ideia eles estão fazendo. Outra coisa são os professores e também o protagonista. São muito interessantes, são muito bem feitos, em questão de você querer saber mais sobre eles e como cada um deles conversa perfeitamente com o que aquela escola precisa deles. Isso me agrada bastante também envolvendo esse universo. Outra coisa que me agrada bastante seria a trilha sonora e a animação. A animação é simplesmente maravilhosa e ele ajuda a construir essa estética que eu estou tanto elogiando em Lord of Mysteries. Sem contar a trilha sonora que ajuda muito a criar a ambientação para fazer aquele universo rico. O nível de magia é muito interessante, como o universo é desenvolvido é muito interessante, o final é muito rico e tem subplots ao longo da obra que cada vez deixam ela mais rica e mais interessante. Aquele episódio que normalmente você poderia falar, isso parece um filler, aqui se parecesse um filler, pareceria um filler bom. Realmente é uma das grandes surpresas do ano esse anime chinês chamado Lord of Mysteries. E em primeiro lugar dessa lista fica O Pecado Original de Takopi. Esse é aquele anime feito para chorar. Mas ele me fez chorar e ele me fez me emocionar. Porque são poucos episódios, é um anime que ele é curto em comparação a outros animes, mas ele é fantástico. O Pecado Original de Takopi, ele toca em assuntos pesadíssimos sobre bullying, sobre vida, sobre felicidade, sobre o que é a felicidade, sobre o que é o amor, sobre o que é a família, de uma maneira tão impressionante. E a partir de um episódio, ele muda a perspectiva de uma maneira que ele mostra que todo lá pode estar errado. Porque a história acompanha 3 personagens praticamente. Uma menina que praticamente é abandonada pelos pais, uma menina que parece ser a maldosa da escola e um menino que é apaixonado por uma das meninas. Parece que a vida deles é normal. Mas quando você vê, quando a história muda o tabuleiro e você vê a outra visão da história de outros personagens, você vê como a vida de todo mundo é sofrida. É o famoso não julga um livro pela capa. Todo mundo tem esse lado bom e todo mundo tem esse lado ruim. O Pecado Original de Takopi foi aquele anime que ele ficou comigo durante um mês. De tanto que eu pensava nele, refletia sobre a ideia. É aquele anime que você termina pensando, eu tenho que ser mais legal com as pessoas, eu tenho que ser mais legal com as pessoas que estão do meu lado, eu tenho que aproveitar enquanto as pessoas que eu amo estão do meu lado. Eu gosto muito de anime que me dá essa sensação. Anime que fica comigo, anime que faz eu refletir sobre ele. O Pecado Original de Takopi, ele é pesado, ele é feito pra chorar. Eu não recomendo que você veja ele num dia que você não esteja bem, porque ele vai te jogar mais pra baixo, mas com certeza é a grande obra de julho pra mim. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha dos animes dessa lista? Qual é o seu anime preferido? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.